Por que depois de ser kardecista eu não me tornei um protestante e me converti ao catolicismo? Seja bem-vindo, eu sou o Léo Rodrigues e você está no canal Católico Convertido e eu quero começar esse vídeo justificando, mostrando um comentário que eu recebi no meu vídeo de estreia aqui do canal, onde eu falei justamente da minha conversão para o catolicismo. E por que eu quero começar justamente por esse comentário? Porque ele foi uma metralhadora protestante contra a Igreja Católica e há pouquíssimo tempo atrás eu assinaria embaixo dele, eu me reconheci muito nesse comentário. Então eu achei super interessante ficar comigo até o final do vídeo, porque eu vou comentar frase por frase e vou mostrar como a Igreja Católica me convenceu de que a plenitude da verdade está realmente na Igreja Católica. Então ele começou o comentário assim: só não procurou entender as verdades das Escrituras Sagradas. E aqui já começa, a gente já vê o veneninho do mundo moderno, dessa mentalidade moderna que picou também Lutero. E eu estou falando do humanismo que nasceu lá no século XIV, antes do protestantismo. E é um pensamento que é a verdade do mundo atual. E o que diz o humanismo? O humanismo diz que o homem é capaz de compreender a verdade através da razão, da educação e da experiência. E isso a gente vai refutar justamente com a Bíblia, onde ele diz que eu procurei não entender as verdades das Escrituras e é com as Escrituras que eu vou mostrar que ele está completamente enganado, justamente na premissa da frase dele. Vamos para Mateus 16, versículos 13 a 17. Tendo chegado Jesus às regiões da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aqui fica claro que Jesus está mostrando que o mundo, através da razão, não chega à verdade. Aqui diz que o Filho do Homem é João Batista, é Elias, Jeremias. Mas vamos continuar e vamos ver até onde Jesus vai. No versículo 15, disse-lhe Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, primeiro Cristo perguntou sobre o mundo, o que dizem sobre o Filho do Homem. E agora ele perguntou especificamente para os 12 apóstolos escolhidos por ele, o que eles tinham a dizer sobre o Filho do Homem. E quem respondeu foi Pedro. Vamos continuar para entender por que Pedro respondeu. Jesus então lhes respondeu: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, por que Pedro respondeu realmente a verdade? Por causa do intelecto dele? Não. Aqui, carne e sangue está falando justamente da razão humana. Não foi a capacidade humana, a razão de Pedro que fez ele concluir a verdade. Jesus deixou claro que Pedro só chegou à resposta certa porque o Pai nos céus deu essa verdade para ele. E é aqui que o protestante e o homem moderno não entendem a revelação de Cristo. O protestante acha que ele pode pegar a Bíblia hoje, abrir, crer em Cristo, então o Espírito Santo vai iluminar e ele vai ter a verdade revelada como Pedro teve. E não é assim. A gente já vai entender melhor essa diferença entre Pedro e os apóstolos com relação ao resto do mundo, que Jesus deixou bem claro aqui. Mas primeiro eu quero ler a segunda frase do comentário. Vamos ver como é que continuou o comentário. E aí ele disse: por isso se converteu ao romanismo, para ficar se curvando diante de um homem, para lhe beijar a mão, chamando-o de pai. Ou seja, ele está falando do Papa. E tem tudo a ver com essa passagem bíblica que eu estou lendo. Justamente essa diferenciação que ficou clara aqui entre o resto do mundo, não entendendo a verdade, e um dos apóstolos, Pedro especificamente, recebendo essa revelação do Pai e sendo o único a dar a resposta certa para Jesus sobre quem é ele, sobre a sua essência. Agora vamos continuar lendo os 2 próximos versículos dessa mesma passagem bíblica. No versículo 18, Jesus diz: e eu te digo, tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aqui já está uma singularidade sendo dada a Pedro. Em Pedro, Jesus edificará a sua igreja, e ele continua. No versículo 19, ele diz: e te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Jesus está dando a chave do reino dos céus para Pedro. E o que significa isso? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui está sendo instituída a Igreja Católica que o protestante não consegue enxergar. Faz todo um malabarismo que não se sustenta. E por que eu digo que não se sustenta? Porque a interpretação da Igreja Católica ela é confirmada pela história da Igreja. Quando eu descobri a história da Igreja primitiva, ou seja, essa igreja que recebeu diretamente dos apóstolos de forma oral, porque ainda não existia a Bíblia, todo o ensinamento de Cristo e como deveria ser essa igreja instituída aqui no Evangelho de Mateus. A gente ainda vai tratar de forma mais específica aqui no canal justamente sobre essa igreja primitiva, que foi a grande virada de chave para mim. Porque contra fatos não há argumentos. E eu fiquei chocado quando eu vi a missa católica, Eucaristia e toda a doutrina da igreja já nos primeiros séculos, com os sucessores de Pedro, Paulo e os apóstolos. A incoerência do pensamento protestante de que deve se basear exclusivamente nas escrituras e ignorar os fatos, porque história são fatos e fatos não tem como refutar. E os fatos mostram justamente esse versículo 19 sendo concretizado na vida cristã. Eu vou reler o versículo 19, onde ele disse: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Como que essa passagem se concretizou na Igreja Católica? Através dos sacramentos deixados por Cristo. A Eucaristia, a confissão, enfim, todos os 7 sacramentos da Igreja Católica, onde o que acontece na matéria é ligado também no céu, como aquilo que é desligado na matéria é desligado no mundo espiritual. Agora, para o vídeo não ficar longo demais, vamos continuar lendo o comentário. E o nosso amigo continuou dizendo: também descobriu que se curvar diante de imagens cegas, surdas e mudas, uma coisa morta por não ter espírito, não é idolatria. Pronto, aqui mais um espantalho que se bate contra a Igreja Católica por não entender o que é idolatria. E eu confesso que eu mesmo demorei para entender essa história, mas agora eu vou dar uma pincelada para você. Eu aprendi exatamente isso com um amigo protestante, que as imagens são a idolatria, você não pode se ajoelhar para uma imagem, mas se no lugar de você ficar que nem um papagaio repetindo apenas o que você aprende sobre a Igreja Católica e você perguntar para ela o que ela diz a respeito, você vai entender e você vai ter que se curvar. Então vamos lá. Idolatria é diferente de veneração. A igreja faz uma distinção importante. Para entender idolatria, primeiro vamos entender o que é latria. Latria é a adoração que você faz única e exclusivamente a Deus. Então, na latria, você reconhece Deus como seu Senhor absoluto e oferece a Ele honra e amor total. E idolatria é justamente substituir Deus por um ídolo, fazer o mesmo que você deve fazer por Deus, ou seja, a latria, a adoração que você deve a Deus, você substituir Deus e fazer essa adoração a um ídolo. E para justificar as práticas católicas, você precisa entender o que é veneração. Então você vai entender a diferença entre idolatria e veneração. E veneração é justamente o respeito, a honra, a reverência que se faz a pessoas. No caso, na Igreja Católica, as pessoas santas, justamente pela proximidade dessas pessoas santas com Deus. Então, toda ação de um católico diante de uma imagem de Maria ou de um santo, nada mais é do que esse respeito, não pelo gesso, não pela matéria que está ali, mas pela pessoa que aquela imagem está representando. Minha mãe, por exemplo, faleceu há pouco tempo.
Então, quando eu pego uma foto da minha mãe, eu me emociono, eu choro. Eu não estou confundindo aquela imagem com a minha mãe, mas aquela imagem se remete à minha mãe, verdadeira. Então, esse mesmo respeito, veneração e amor que temos por outras pessoas, esse é o respeito e veneração que se tem pelos santos. Então, para o católico é muito clara a diferença que se tem de latria, que é a adoração que se faz a Deus, com relação à dulia, que é a veneração, o respeito e o amor que se tem pelo próximo. E para fechar esse tópico, a gente precisa falar especificamente de Maria, onde se faz uma hiperdulia, ou seja, uma veneração especial. E por que Maria tem essa veneração especial? Uma vez um amigo meu protestante disse que Maria mal aparece na Bíblia. Ela não tem tanta importância assim, então não se justifica a importância que o católico dá para ela. Olha só. E na época, quando ele me disse isso até parecia fazer sentido. Afinal de contas, lendo ali a Bíblia, eu não achava tanto de Maria. Mas como graças a Deus eu fui humilde de olhar o outro lado e ver o que a Igreja Católica tinha a dizer a respeito de Maria, aí eu me deparei com toda a profundidade da doutrina e interpretação que se tem de Maria. Só para começar, vamos falar do sim de Maria. Deus podia ter trazido a redenção, a salvação da humanidade da forma que ele quisesse, mas ele quis que a salvação da humanidade dependesse do sim de Maria. Assim como Adão e Eva caíram do paraíso por causa da desobediência de Eva, Deus quis que a humanidade fosse salva pelo sim de outra Eva, que é Maria. Ou seja, Maria é a segunda Eva. E assim Deus se fez carne através do ventre dessa mulher. O Filho do Homem se fez carne através da Virgem, já profetizada lá no Antigo Testamento. Então, só aí a gente já vê a exclusividade da participação de Maria na história de toda a humanidade. Agora eu estou achando que esse vídeo está ficando longo demais, então vamos para a próxima frase. E aí ele disse: nessa empreitada descobriu como verdades que o Papa, um mero mortal, é infalível. Aqui eu já até comentei, né? A patrística, o que justifica é você estudar a história da igreja, ver a sucessão de Pedro e os apóstolos registrada, documentada. Eu não consigo entender como o protestante consegue negar os fatos, ignorar os fatos, só para defender a tese da sola escritura, que também não se sustenta, mas tudo isso a gente vai falar em outros vídeos. E agora, continuando o comentário dele, acabou descobrindo que Maria, que pariu Jesus e pelo menos mais 7 filhos, ainda morreu virgem. Ou seja, aqui a gente já vê até o desrespeito. Olha a gravidade de você tentar entender as escrituras por conta própria. Será que não dá para imaginar a relação de amor que existiu na Sagrada Família entre José, Maria e Jesus? Mas eu não quero ficar só na imaginação, não. Vamos para a Bíblia agora para ver como é gritante o erro de pensar que Maria não foi virgem e Jesus ainda teve 7 irmãos. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 56, diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Ora, aí você vai me dizer: Léo, você acabou de ler na própria Bíblia que Jesus tem irmãos, tem nome esses irmãos, e ele ainda tem irmãs que não foram mencionados os nomes. Sim, se a gente ficar numa interpretação rasa de sola escritura, a gente vai chegar à mesma conclusão dos protestantes. O protestante só esquece de um detalhe básico na hora de ler essa passagem. Não existiam antigamente palavras para distinguir parentescos como cunhado, primo, tia. Todos os familiares eram descritos pela mesma palavra. Ou seja, eram todos irmãos. Essa é uma das passagens que mostra que as pessoas não devem seguir esse raciocínio de que eu posso comprar uma Bíblia, ler a Bíblia e ter a verdade revelada. Não! Você vai cair em enganos, como lá no início do vídeo nós vimos. Jesus perguntando para os apóstolos o que diziam sobre o Filho do Homem no mundo, e cada um dava uma resposta diferente. O que é o protestantismo hoje, com mais de 40 mil denominações, cada uma dando uma verdade diferente, igualzinho vimos no Evangelho de Mateus?
Esse vídeo já está longo demais, então vamos continuar o comentário até o final. Então ele continuou: descobriu também que o sacrifício vicário e expiatório de Cristo não é suficiente, e por isso precisa de uma força dos mortos para fazer a ponte entre ele e o seu Criador. Ainda descobriu como verdade que depois de bater a cachuleta, umas missas pagas pelos seus entes queridos pode livrá-lo do famigerado e nefando purgatório, uma invencionice do clero romano para aterrorizar a mente dos ignorantes, com o propósito de arrecadar fundos com a venda de missas em intenção de defunto, e por aí vai. Ou seja, um total desconhecimento da doutrina da Igreja Católica. Era isso que eu fazia. Passei minha vida inteira sem fazer ideia do que é a doutrina da Igreja Católica, mas como o mundo me botou esses absurdos, eu via isso como verdade. E tinha a Igreja Católica como a última opção de ter alguma verdade de Cristo revelada ali. E olha onde estou eu hoje, divulgando a verdadeira doutrina da Igreja Católica, que não tem nada a ver com aquela que eu achava que conhecia. Que é essa que está aqui nesse vídeo, né? Então, como isso daqui é uma metralhadora do mundo moderno, eu achei perfeito esse comentário porque eu me reconheci nele. Eu peço para vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo se vocês querem que eu continue refutando esse comentário frase por frase ou que eu me aprofunde em algum dos tópicos que eu já mencionei, mas foi de forma rápida. Então deixa aí nos comentários o que você quer, porque você vai me ajudar a construir esse canal. E se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essas verdades. Porque se você conhecer a Bíblia através da doutrina da Igreja Católica e confirmar essa doutrina através da própria história, porque contra fatos não há argumentos, você vai se tornar um católico com muito mais fé, ou se você hoje ainda não é católico, você vai se ver amanhã como eu hoje, um católico convertido. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conduza à vida eterna, que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.